Aleluia. Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Aleluia. Vou estar lendo a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou que o navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um aos seus deuses, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Podemos assentar. Aleluia. Eu vou ler novamente o versículo 3, que diz assim, ó: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, e pagou. Aleluia. Esta passagem todos nós já ouvimos falar sobre um homem chamado Jonas. Já vimos diversas pregações sobre Jonas. E aqui eu lembro que foi muito falado sobre Saul, mas Deus teve que repreender Samuel. Porque se Deus falar com Samuel até quando ele teria dó de Saul, então o que eu entendo é que Samuel estava deixando Saul continuando naquela posição, mesmo Deus não aceitando mais. Então a culpa aqui não era de Saul, a culpa aqui era de Samuel. Mas vamos aqui em Jonas. A Bíblia diz que Deus chama Jonas para ele entregar uma mensagem, ou ele pregar na cidade de Nínive. A Bíblia diz que este homem ele vai fugir do chamado do Senhor. Até aí tudo bem, já é algo ruim, mas é ele que não quer fazer a vontade do Senhor, é ele que está indo de encontro ao contrário da vontade que Deus mandou ele fazer. Mas a questão aqui é que nós lemos é que Jonas ele não vai só fugir diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele se levanta, mas não se levanta para fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele se levanta para fazer o que ele acha que ele deve fazer. Então a Bíblia diz que esse homem ele levanta, ele sai da sua casa, sai do seu lar, e ele se levanta. Só que ele se levanta para ir distante da presença do Senhor. E ele não só vai para distante da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele pagou, ou seja, Jonas vai pagar pela sua permissão para entrar dentro do barco. Só que aqui tem pessoas se dando bem porque Jonas está pagando para ir naquela viagem, para fugir diante do Senhor. Só que Jonas está pagando e quem está recebendo está ficando alegre porque Jonas está pagando a sua passagem. Só que tem pessoas dentro daquele barco lá que quando o navio começa a naufragar, a Bíblia diz aqui que tem alguém dentro do barco que ele vai descer para o fundo do porão
A Bíblia diz que o próprio Deus vai permitir o vento vir por causa de Jonas que está dentro do barco. E quem recebeu o dinheiro que Jonas pagou aquela passagem, ele está alegre, ele está feliz, mas só que aquela felicidade vai ser momentânea. Tem um período para começar e também tem um período para começar a reclamar daquilo que está por vir, porque ele está recebendo o dinheiro de alguém que é rebelde, alguém que está fugindo do Senhor. E salmista deve dizer: para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Se eu cavar um buraco na terra, ali tu está. Se eu for para o céu, aí tu estás. Então Jonas está querendo fugir daquele que não tem como fugir. Só que o texto diz, a qual nós lemos aqui, é que vem um vento, e nem todo vento é o diabo que manda. Às vezes o vento é que às vezes nós queremos abrir algo em nossas vidas, algo em nosso ambiente, até mesmo queremos abrir nossa casa, queremos abrir o nosso convívio onde nós vivemos para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de aliança. Sabe por quê? Porque às vezes a aliança vai trazer recurso, porque às vezes a aliança vai ser uma aliança que, entre aspas, vai nos ajudar em algo. Só que aqui o texto está dizendo que quando Jonas entra no barco, o vento começa a soprar. Só que o vento não só sopra não. Tem pessoas ali que não tinha nada a ver com nada, mas está passando a mesma dificuldade que aquele que está dentro do porão, está dormindo, está passando. Só que o texto diz que tem pessoas perdendo as suas fazendas, perdendo aquilo que conquistou, perdendo aquilo que tinha, por causa de alguém que está dentro daquele barco, rebelde, fugindo da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles estão lançando a sua fazenda para fora do navio, preocupados se tinha algo ali que estava causando aquele vento, aquela tempestade. Só que não era a fazenda do pessoal, do povo que estava ali, que estava fazendo tudo aquilo acontecer. Era o próprio Deus querendo tratar com um homem chamado Jonas, filho de Amitai. Nós vamos ver que esse homem chamado Jonas, ele morava na Galileia. Ele vai sair da sua casa para atrapalhar a vida de alguém, porque tem pessoas que assim ele não vai ajudar, mas ele vai atrapalhar. Aí é isso aqui que Jonas fez. Ele está atrapalhando a viagem das pessoas que iriam viajar, as pessoas que iriam viver a sua vida. E quando ele entra lá, ele vai começar a atrapalhar. As pessoas estão imaginando: eu vou chegar no meu destino, chegar lá eu vou me alegrar, chegar lá tudo vai acontecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu estou levando isso daqui para abençoar alguém, eu estou levando isso daqui para viver a minha vida, que Deus me deu a oportunidade. Só que ela não imagina que vai entrar alguém lá totalmente ao contrário da vontade do Senhor. E a Bíblia diz que esse homem chamado Jonas, ele vai dormir, porque enquanto tem pessoas passando dificuldades, passando luta, o causador do problema não está nem aí para aquilo que ele causou, não está nem aí para aquilo que as mãos dele trouxe para dentro do barco, do navio. Então o texto diz aqui que eles começam a jogar as coisas para fora. Ele começa a fazer pessoas perder os bens, perder aquilo que conseguiu. Mas a Bíblia diz que os marinheiros, eles vão começar a clamar, eles vão começar a pedir socorro. Os dois que eles seguiam, aquilo que eles acreditavam. Só que nada vai cessar, porque enquanto tu não tratar a ferida ou resolver o problema com quem tem que resolver, o vento vai continuar soprando, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Você vai lutar, você vai orar, você vai fazer tudo o que tem que fazer,
pessoas perderam os seus bens, mas enquanto não achou o problema para resolver, o vento não parou de cessar. Eles encontram Jonas e eles vão dizer: o que tu faz, ô dormiu? Está fazendo o que aqui? Clama o teu Deus para que de repente esse vento que está sobre nós, isso venha cessar, isso venha acabar. Só que o Jonas sabia que o problema que estava acontecendo ali era por causa dele. Aí ele vai dizer: olha, eu sou hebreu, eu sirvo a Deus. Ele está dizendo que serve alguém sem estar servindo. Porque se ele estivesse servindo a Deus, ele estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Eita, Jesus está aqui. Só que ele não estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele foi fazer aquilo que ele queria fazer. Eita, ele fala tudo, meu Deus. A Bíblia diz que os marinheiros, os tripulantes daquele navio ali, eles vão pegar e vão fazer algo com Jonas. Eles vão lançar Jonas no alto mar. Só que o texto diz que quando jogam Jonas no alto mar, lançam Jonas no mar, Jonas ele vai afundar. Porque na verdade é isso aqui, irmãos, que acontece. Todos aqueles que fogem da direção e da vontade do Senhor, a queda dele é inevitável. Jonas morava na Galileia, na parte alta. A Bíblia diz que ele desceu para Jope para comprar passagem. Ou seja, ele saiu de cima, ele começou a descer. Ele desceu para comprar passagem. E quando ele comprou passagem, ele desce para o fundo do porão do navio. E quando ele é lançado ao mar, ele desce no profundo do mar. Porque liberdade é isso aqui. Quem sai do caminho da direção de Deus só tem a queda, só tem a ruína. Só que o texto diz que Deus vai colocar no capítulo 2 de Jonas, Deus já tinha preparado um peixe para Jonas. Deus sabia que o que Jonas iria fazer. Então antes de Jonas fazer, Deus prepara tudinho para que quando o desobediente cair no mar, o peixe já está preparado para pegar Jonas. Só que Jonas, ele vai começar a clamar, ele vai começar a orar. Por quê? Porque Deus sabe como tratar com cada um, Deus sabe como agir com cada um. Ele saiu da direção de Deus, mas ele não saiu dos olhos do Senhor. Ele não saiu do projeto de Deus. Ele saiu da direção, mas ele continuava no projeto que Deus tinha para a vida dele. O desobediente pode estar até desobedecendo, mas vai chegar uma hora que Deus vai pegar ele na esquina, vai pegar ele na rua, vai pegar no trabalho, vai pegar em casa, vai pegar em algum lugar, mas ele vai chegar onde Deus quer que ele chega. E a Bíblia diz que ele começa a clamar no ventre da baleia. É como se Deus estivesse falando para a baleia: ó, coloca Jonas em Nínive. A baleia foi mais obediente do que Jonas. A baleia colocou Jonas no caminho que ele precisava ir. Mesmo Jonas não querendo ir, Deus sabia onde ele precisava chegar. E quando Jonas ele prega, aquele povo se arrepende, aquele povo recebe a palavra, mas Jonas ele está receoso. Por quê? Porque aquele povo que ouviu a palavra é alguém que matou o seu pai. Então Jonas achava que aquele povo não era digno de ser salvo. Só que a salvação não vinha por causa de Jonas, vinha por causa de Deus. Vinha por causa que Deus tinha algo maior naquela cidade. A salvação vinha porque Deus sabia que aquele povo servia para que o Deus queria. E a Bíblia diz que aquele povo recebe aquela palavra. Jonas chega onde precisava chegar. A Bíblia diz que quando o povo recebe, no seu último capítulo, capítulo 4, a Bíblia diz que Jonas ele
Deus vai fazer nascer um pé de aboboeira para Jonas por causa do sol. É Deus dando um descanso, poupando Jonas daquela fadiga do dia a dia, do sol escaldante. Só que Jonas não consegue enxergar isso como a provisão de Deus e o cuidado de Deus. Jonas vai reclamar porque Deus matou a bomboeira no final da tarde. Ele veio nascer no mesmo dia, ele matou aquela bomboeira. Aí Deus vai dizer para ele: Jonas, tu para com esse coração duro, para com essa vida que tu está querendo levar. Tu tem mais piedade de uma árvore que eu fiz nascer, e eu mesmo fiz ela morrer, do que um povo que está pensando que tu abrir a boca para salvar esse povo. Só que para isso aqui, até isso aqui acontecer, aconteceu muitas coisas na vida das pessoas. Irmãos, para a gente não cair nisso aqui, colocar pessoas dentro do nosso navio, dentro da nossa casa, nós temos que orar a Deus. Mas sabe por causa de quê? Os marinheiros e o dono do navio aceitou Jonas? Porque Jonas tinha algo para oferecer a eles. Ainda eles, porque nem tudo que oferece é para a gente pegar. Nem tudo que brilha é ouro. Você vê Jacó, ele ofereceu para Esaú, e Esaú recebeu, sem que havia um projeto de Deus ali, sem que havia um propósito de Deus ali, porque Jacó seria quem ele foi e sempre será, Israel. Só que tem coisas que vai vir em nossas mãos, vai vir em nossas vidas, que é para a gente não aceitar. Porque se a gente aceitar, nós vamos passar vento, vamos passar luta, vamos passar dificuldade. Mas depois Deus vai nos ajudar a superar, igual Jonas superou, igual Jonas chegou no seu destino. Mas irmãos, foi como foi falado aqui nessa noite. Foi palavra de confronto, foi palavra de abrirmos os olhos, da gente abrir nossa mente, nossa visão, orar mais a Deus para aliança, para aquilo que devemos aceitar e não devemos aceitar. Foi falado aqui sobre Saul, falado sobre Jonas, falado sobre pastores que hoje em dia estão levantando de qualquer jeito. Meus irmãos, mas que nós tenhamos a direção de Deus. Que nós tenhamos a direção de Deus. É resposta de Deus. Por quê? Porque e quando Jonas entrou no barco, estava tudo bem. As coisas vão acontecer normal. Mas depois que o vento soprar, nós vamos se arrepender se nós não vigiarmos de se unir com quem não temos que se unir. Já entendi. De abraçar quem nós temos que abraçar. Olha aí o mistério. De aceitar o que nós temos que aceitar. Olha o mistério. Meus irmãos, de libertação. Então esta foi a palavra que Deus me deu. Jonas entrou naquele barco para atrapalhar a vida de muitas pessoas ali. Eita, ele fala. E não deixe as pessoas entrarem na tua vida para atrapalhar a tua vida, atrapalhar a tua caminhada, atrapalhar a tua fé, atrapalhar o que tu acredita. Porque na verdade tem pessoas que não somam, mas diminuem. E Deus quer pessoas que somam. Pessoa que te levanta, pessoa que te funciona, te pula para frente. Fala para ele, Jesus. Que é isso? Mas enquanto Jonas entrou lá, ele entrou lá como uma pessoa negativa. Mas irmãos, que nós venhamos ser vigilantes e que assim Deus venha nos abençoar em nome de Jesus.